Olá, amigos e irmãos, tudo bom? Tudo tranquilo? Desejo aí um dia maravilhoso para vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que tenho meditado. Hoje, na conversa dos brasileiros, a gente vê uma expressão interessante. Acredito que essa expressão é uma expressão nova. Deixa eu falar. Hoje é uma forma tão educada também de pedir oportunidade. Então, na conversa, né, as pessoas agora têm o hábito de dizer, deixa eu falar. Hoje nós temos visto quantas pessoas querem falar, mas temos tido dificuldade da outra pessoa querer ouvir. E por conta disso temos sofrido alguns intempéries de relacionamento. Porque muita gente às vezes até ouve, se silencia, não fala nada, mas na verdade não estão escutando. Elas preferem ficar caladas, mas ignoram aquilo que é dito. Quando existe algo pior do que isso, o que é pior do que ter uma pessoa que te escuta, mas não ouve. Ignora, faz um silêncio total. O pior é ouvir e não compreender, e além de não compreender, compreender totalmente diferente aquilo que foi dito. E causa aí um grande embaraço da informação e essas palavras mal compreendidas, e às vezes vai ser mal compreendidas porque essa pessoa talvez não tenha uma cultura para discernir a informação. Pior do que não ouvir é ouvir o que nunca foi dito. Dentro das nossas igrejas temos vivido também coisas semelhantes. Pastores pregam determinadas mensagens aonde os membros vão embora e às vezes discute a respeito daquela mensagem, mas com uma compreensão totalmente errada, a ponto do pastor dizer, mas eu não preguei isso, eu não falei isso. Mas infelizmente as pessoas, elas conseguem transformar a mensagem em algo poluído e fazer com que outras pessoas saibam o que foi dito na mensagem e que realmente não foi dito. Causa um rebuliço, causa uma péssima imagem do pregador, mas na verdade, quem ouviu não estava pronto para ouvir, para compreender, apto para discernir a palavra de Deus, porque as coisas espirituais, elas só serão entendidas de forma espiritual pelas pessoas que são espirituais. Igreja é um local onde se fala de segredos espirituais. A preocupação do bom pastor é trazer a voz de Deus para as suas ovelhas. Mas é muito importante que as suas ovelhas
Não façam ouvido de mercador. Finge que ouve. O pior é interpretar a mensagem de maneira equivocada. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que queremos transmitir a mensagem, nos dedicamos, mas as pessoas, com a pouca cultura cristã, com pouco conhecimento, não conseguem se alimentar com as palavras que Deus entrega através dos pastores e irmãos, quando estão trazendo uma mensagem no púlpito da igreja, ou numa live, ou seja, onde for. Por exemplo, isso que estou falando com vocês agora. Estou trazendo uma mensagem onde o meu interesse é abrir os olhos e o entendimento das pessoas a respeito do que realmente elas estão ouvindo. Há um pré-julgamento, há sempre um ego, né, que faz com que as pessoas, quando escutam determinadas coisas, elas já estão armadas, né, elas já estão armadas para não ouvir aquilo. E quando Deus quer falar. Lembro da vida de Jonas? Jonas não queria ouvir o que Deus mandou ele fazer. Ele não queria, e muitas vezes as mensagens têm que entrar no coração, mas há um orgulho, há uma prepotência, há uma falta de percepção que a palavra precisa entrar, precisa quebrar paradigmas, culturas, informações, coisas que foram aprendidas de maneira errada. Há muitas informações erradas e que as pessoas não abrem mão de aprender direito. Eu gosto sempre de dizer uma coisa. A minha mãe, ela dizia assim: meu filho, bota a camisa, meu filho. Quando você tem que comer, tem que botar a camisa, porque faz mal. Ela dizia: não coma em pé, que você vai cansar o anjo. A minha mãe era uma pessoa humilde, que recebia informações da minha avó, das suas primas, das suas tias. E aquele conceito, ela tinha e muitas vezes não queria abrir mão de algumas mensagens de Deus para a vida dela, porque ela não abria mão do conceito errado que ela recebeu. Hoje nós precisamos entender que a igreja precisa ser reeducada. Educação é ensinar a pensar. Mas, infelizmente, muitas pessoas ensinaram, até mesmo no Evangelho, a pensar de maneira errada a respeito das coisas de Deus. A Bíblia não se lê literalmente. A Bíblia tem uma interpretação de texto. A palavra de Deus tem contexto. E Deus, dentro da palavra, Ele tem palavra para hoje, para a sua vida, dentro do contexto que você vive. Mas nós temos que compreender que quando ela foi escrita, ela estava sendo escrita também, principalmente para o tempo da qual estava vivendo o escritor. Precisamos ter
uma capacidade de entender a palavra de vários ângulos. Aqueles que ouviram a palavra na época em que ela foi escrita. Esta própria palavra pode nos alcançar hoje, dentro daquilo que vivemos. Deus usará a sua palavra, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não contém erros, mas ela mostra os erros dos homens, os erros e os acertos. É necessário rebuscar a palavra de Deus. É necessário ter uma interpretação do texto e procurar compreender o contexto. Não podemos pegar a palavra de Deus e racionalmente, literalmente, compreendê-la, porque a própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus, ela será conduzida de forma gloriosa quando temos alguém que está cheio do Espírito Santo para comunicar a palavra. E não só estar cheio do Espírito Santo, mas também aprender a aplicar a palavra. Às vezes, o erro está na aplicação. A palavra precisa ter alguém que a diga. E este alguém precisa estar preparado. Este alguém precisa ter discernimento. Este alguém precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque aí a palavra entrará e edificará e construirá uma educação claramente espiritual. Na igreja, nós podemos entender que há 3 tipos de seres humanos que entram na igreja. O primeiro é aquele que ainda não nasceu de novo. Aquele que ainda não nasceu para as coisas espirituais. Ou seja, a palavra de Deus não vai ser discernida da maneira que Deus deseja que ela seja. Agora nós temos a outra pessoa, a carnal. Essa nasceu de novo, mas ela tem uma visão carnal da vida cristã, ou da sua própria vida numa forma natural. Esse é o crente carnal. E existe o crente espiritual. Esse discerne tudo e sabe ser verdadeiramente educado. Ou seja, aprender a pensar segundo o que é certo na palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos aprender a ouvir para poder compreender a palavra do Senhor. É verdade que a maioria quer falar, tem necessidade de falar, mas aqueles que falam segundo os oráculos de Deus, segundo as mensagens de Deus, estes precisam estar conhecendo a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a saber discernir a palavra que é entregue às nossas vidas. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe.